Ao longo das décadas, uma camisa azul carregou mais do que vitórias. Carregou identidade, paixão e história. Dos dias de glória nos maiores palcos do mundo, às quedas inesperadas que abalaram uma nação inteira, a seleção italiana sempre foi sinônimo de emoção intensa. Hoje, entre dúvidas e reconstrução, uma pergunta ecoa: o que resta desse gigante do futebol? E mais importante, o que ainda está por vir? Esta é uma jornada pelo passado, presente e futuro de uma das seleções mais icônicas da história do futebol. Fica até o final para entender tudo. Aproveite e se inscreva no canal, curta e compartilha. Bom vídeo! A seleção italiana de futebol construiu, ao longo das décadas, uma das trajetórias mais vitoriosas da história da Copa do Mundo FIFA, marcada por momentos de superação, talento e forte identidade tática. Sua caminhada rumo aos 4 títulos mundiais revela não apenas conquistas, mas histórias que atravessam gerações. Tudo começou em 1934, quando a Itália, jogando em casa, conquistou seu primeiro título. Empurrada por uma torcida apaixonada e sob a liderança do técnico Vittorio Pozzo, a equipe demonstrou grande organização tática. Na final, enfrentou a Tchecoslováquia e venceu por 2-1 na prorrogação, dando início a uma era de sucesso. 4 anos depois, em 1938, na França, a seleção italiana confirmou sua força ao conquistar o bicampeonato. Novamente comandada por Pozzo, a equipe apresentou um futebol dominante e eficiente. Na decisão, venceu a Hungria por 4-2, consolidando-se como uma das seleções mais fortes daquele período. Após décadas sem títulos, a glória voltou em 1982, na Espanha, em uma campanha marcada pela superação. Depois de um início difícil, a Itália cresceu na competição, impulsionada pelo brilho de Paolo Rossi, que terminou como artilheiro do torneio. Na final, derrotou a Alemanha Ocidental por 3-1, coroando uma trajetória que incluiu uma vitória memorável sobre o Brasil. O 4º título veio em 2006, na Alemanha, em uma campanha baseada na solidez defensiva e na liderança de Fábio Cannavaro. Na final contra a França, após empate em 1-1, a decisão foi para os pênaltis, onde a Itália venceu por 5-3. A partida ficou marcada também pela expulsão de Zinedine Zidane, em um dos episódios mais emblemáticos das finais de Copa do Mundo. Assim, entre diferentes épocas e estilos, a Itália construiu uma história rica e vitoriosa, marcada por disciplina, talento e momentos inesquecíveis no futebol mundial. A seleção italiana de futebol, mesmo carregando o peso de 4 títulos mundiais e uma história repleta de glórias, viveu nos últimos anos um dos períodos mais turbulentos de sua trajetória. As eliminações nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA revelaram uma combinação de fatores que vão muito além de resultados dentro de campo. Em 2018, o mundo do futebol foi surpreendido. A Itália, acostumada a protagonizar grandes campanhas, caiu na repescagem contra a Suécia. O empate sem gols no jogo decisivo selou a eliminação e interrompeu uma longa sequência de participações em Copas. Mais do que um tropeço isolado, aquele momento expôs problemas estruturais. Falta de renovação no elenco, excesso de dependência de jogadores veteranos e um futebol pouco criativo. A ausência de um projeto consistente após anos de transição técnica também pesou. 4 anos depois, em 2022, a frustração foi ainda mais dolorosa. Pouco tempo após conquistar a UEFA Euro 2020, a Itália parecia ter reencontrado sua identidade sob o comando de Roberto Mancini. No entanto, nas eliminatórias, a equipe apresentou irregularidade, especialmente em jogos decisivos. O ponto crítico veio na repescagem, quando sofreu uma derrota chocante para a Macedônia do Norte, com um gol nos minutos finais. Essa eliminação escancarou um paradoxo. Como uma equipe campeã da Europa podia falhar em se classificar para a Copa? A resposta passa por detalhes importantes. A Itália teve dificuldades em converter chances em gols, enfrentou pressão psicológica crescente após resultados ruins e sofreu com um sistema ofensivo pouco eficiente. Além disso, o formato das eliminatórias europeias, curto e altamente competitivo, não perdoa oscilações. A seleção italiana de futebol voltou a viver uma noite que ficará marcada de forma dolorosa em sua história. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, FIFA para a Copa do Mundo,
FIFA 2026, a equipe italiana foi eliminada pela Bósnia após um empate por 1-1 e uma derrota nos pênaltis, um desfecho cruel que escancarou problemas que vêm se acumulando há anos. Dentro de campo, o cenário ganhou novos contornos. A Bósnia se mostrou a melhor equipe na partida, atuando com organização, intensidade e aproveitando melhor cada oportunidade criada. Enquanto isso, a Itália até tentou manter a posse de bola e impor seu estilo de jogo, mas voltou a esbarrar em dificuldades no momento decisivo. A falta de eficiência ofensiva, já observada em campanhas anteriores, voltou a pesar. Mesmo com maior volume em alguns momentos, os italianos não conseguiram converter suas chances em gols, vendo a superioridade bósnia prevalecer no resultado. A Bósnia, por outro lado, mostrou organização e resiliência. Apostando em uma defesa sólida e transições rápidas, soube suportar a pressão e aproveitou bem seus momentos. O empate em 1-1 levou o jogo à prorrogação e depois aos pênaltis, cenário que ampliou ainda mais a tensão sobre os italianos. Mais do que a derrota nos pênaltis, o que ficou evidente foi um desafio maior, o de reconstruir sua identidade competitiva. A Itália segue sendo uma gigante do futebol, mas neste momento é uma gigante em busca de reencontrar seu caminho. Essa situação também revela uma transição de gerações mal resolvida. Após a era vitoriosa, que teve nomes como Fábio Cannavaro, a renovação não ocorreu de forma equilibrada. Jovens talentos surgiram, mas sem a base sólida necessária para assumir o protagonismo, enquanto veteranos já não conseguiam manter o mesmo nível de desempenho. Assim, pouco a pouco, a Itália deixou de ser aquela máquina confiável dos grandes torneios para se tornar uma equipe em reconstrução. Não se trata da perda de sua grandeza, mas de um momento em que tradição já não é suficiente. O futebol moderno exige renovação constante, planejamento e coragem para mudar. E é justamente nesse caminho que a seleção italiana ainda tenta se reencontrar. Mas e agora? Qual será o futuro da seleção italiana? No curto prazo, a Itália ainda deve enfrentar instabilidade. Reformular uma seleção tradicional não é algo imediato. Envolve testar novos jogadores, ajustar o estilo de jogo e lidar com a pressão da torcida e da mídia. Resultados irregulares são esperados nesse processo, especialmente em competições eliminatórias. Por outro lado, há sinais positivos. Uma nova geração começa a surgir, com jogadores mais dinâmicos e adaptados ao futebol moderno. Se bem trabalhados, esses talentos podem formar a base de uma equipe mais competitiva nos próximos anos. O desafio será dar continuidade, algo que faltou em ciclos anteriores. Fora de campo, o papel da Federação Italiana de Futebol será decisivo. Um projeto sólido, com investimento em categorias de base, modernização tática e estabilidade na comissão técnica, pode acelerar essa recuperação. Sem isso, o risco é repetir os erros recentes. Outro ponto crucial será o aspecto mental. A Itália precisa recuperar a confiança em jogos decisivos. Historicamente, sempre foi uma seleção fria e estratégica. Resgatar essa identidade pode ser tão importante quanto melhorar tecnicamente. O exemplo da conquista da UEFA Euro 2020 mostra que o potencial ainda existe. Mesmo em meio a dificuldades estruturais, a Itália foi capaz de competir no mais alto nível e vencer. Isso indica que a queda não é definitiva, mas sim parte de um ciclo. Em resumo, o futuro da Itália depende menos de tradição e mais de decisões a partir de agora. Com planejamento, renovação e estabilidade, é perfeitamente possível que volte a ser protagonista em Copas do Mundo. Sem isso, pode continuar vivendo um período de oscilações. Enfim, a Itália não deixou de ser gigante. Ela está no momento tentando se reinventar. Mas e você? Concorda? Discorda? Deixe aí nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal para mais vídeos interessantes. Forte abraço e valeu!